No primeiro congresso, a Carta Goiás, um dos encaminhamentos do primeiro congresso foi que acontecesse no Nordeste. E aí a gente entrou em contato, né, com a universidade, através da professora Aline Lucena, e aí a gente conseguiu, né, nesse diálogo, para que o evento viesse para cá, para o Nordeste, para o Rio Grande do Norte. A primeira edição foi durante a pandemia, né, que já causou uma grande emoção, e agora no segundo congresso não foi diferente, né? A emoção realmente tomou conta, porque é a primeira vez que está sendo realizado presencialmente e que muitos associados, muitos que já acompanhavam o trabalho da comunicação pública, estão se vendo presencialmente, né? Pela primeira vez agora. Na verdade, na nossa área de comunicação, a gente tem poucas possibilidades, né, de estudo fora, de congressos, tanto que esse é só o segundo, né? E por isso a minha área de interesse é pelas oficinas, pelas mesas de debate e discussão, que eu achei bem atual. Inclusive, uma das oficinas que eu estou inscrita fala sobre TikToker para comunicação pública, então eu achei muito interessante trazer essa temática. E eu acho que a ideia do congresso, os temas que vão ser discutidos, eles saem um pouco da nossa caixinha habitual das discussões acadêmicas. Eu vim participar do congresso pela primeira vez em nome do governo do estado de São Paulo e também do Fundo Social de São Paulo para como é que eu digo, para me aprofundar mais, né, na relação do contexto da comunicação pública, trabalhar com conceitos de transparência, credibilidade na informação, acesso à informação. É isso que eu vim buscar aqui no Congresso. A UFRN está recebendo, né, a segunda edição do Compública, o segundo Congresso de Comunicação Pública, Cidadania e Informação. Foi um desafio muito grande, mas foi um desafio acolhido pela universidade, um desafio acolhido pelo Departamento de Comunicação Social, pelos professores, estudantes, servidores, terceirizados. Está sendo muito lindo ver todo mundo trabalhando, todo mundo dando melhor. E é importante, historicamente, esse congresso ele é histórico, porque a gente teve, felizmente, a capacidade de trazer discussões que são indivisíveis, interdependentes, né? Como a discussão do direito humano à comunicação, a discussão, obviamente, a comunicação pública atrelada a tudo isso, né? E mesas com questões mais práticas, mais estratégicas, né, do dia a dia, ou seja, como dizia Paulo Freire, teoria e prática, e obviamente tudo isso atrelado à luta política, porque estamos aqui nesse congresso como defensores e defensoras do direito humano à comunicação, e como toda comunicação é um direito, toda comunicação deve ser pública, como disse a nossa convidada, Cíntia Otaviano, que debemos unirnos ayer, ontem, con urgencia, como, por un lado, reclamando en organizaciones multilaterales, Naciones Unidas, una convención por el derecho humano a la comunicación. Hemos tenido convención por los derechos de las personas con discapacidad, hemos tenido la convención por los derechos del niño, tenemos la convención por los derechos de la mujer, necesitamos la convención por el derecho humano a la comunicación. Porque não dá para discutir comunicação pública sem que essa discussão traga a questão dos direitos humanos, traga a questão dos gêneros, a questão étnico-racial, são questões estruturais. Não dá para mudar aqui na ponta sem mudar a estrutura, sem mudar a raiz da questão. É importante que se cubra as investigações sobre a Marielle, mas que outras estruturas violentas contra as mulheres negras continuam sendo reproduzidas nessa mídia privada e quais são também essas estruturas que nós não conseguimos avançar. Que parcerias a gente precisa ter para tensionar esses limites. Uma outra questão que foi fundamental durante a pandemia, quando a EBC estava sendo sitiada, foi de que não houve nenhum investimento e nenhuma campanha voltada à população, à elucidação sobre a questão do coronavírus. E fomos nós, das emissoras públicas, que seguramos essa onda. A gente aqui em Natal teve uma combinação, acho que muito feliz, de mesas, de painéis e de pesquisas com temas
conceituais, com definições e discussões que tratam dos nossos propósitos, e também trabalhos mais aplicados, mais práticos, estudos de caso, palestras que falam de aplicação desses princípios na prática do dia a dia. Isso é muito enriquecedor, né? Para quem trabalha na área, a gente volta realmente preparado para continuar na jornada, né? Para trabalhar em prol do cidadão a serviço da democracia. Participar do segundo Compública como palestrante ao lado do Jorge Duarte no painel e sob a mediação do Daniel Nardim foi muito especial, gente. Uma alegria muito grande estar aqui nessa cidade linda, rodeada de pessoas maravilhosas, falando sobre o que eu amo, que é a comunicação pública. Na minha apresentação, eu busquei falar sobre como a gente pode juntar, né, fazer uma comunicação institucional que agrega valor, que organiza os fluxos de comunicação dentro da organização, e, ao mesmo tempo, uma comunicação verdadeiramente pública, que vai conscientizar, que vai ajudar o cidadão, que vai facilitar, que vai promover também uma educação, né, sobre os direitos, sobre responsabilidades, sobre a missão do serviço público da instituição. Então, busquei dar dicas práticas para os participantes, para que a gente tenha ferramentas mesmo de fazer isso acontecer. Não é fácil, o Jorge Duarte pontuou muito sobre os desafios de fazer isso, mas é preciso tentar. E eu acredito que, acima de tudo, a gente tem que ser idealista, a gente tem que fazer as coisas com amor, colocar o coração no que faz, porque o nosso país precisa e merece uma comunicação pública de qualidade e a serviço das pessoas. A gente fez uma mesa em que a gente discutiu uma espécie de dia a dia da profissional de comunicação pública. A gente sabe que nós temos muitos problemas, temos muitas dificuldades, nós temos problemas que vão de orçamento até definição de estratégia, definição de prioridades, e no meio disso tu tem uma rotina que é muito desgastante. Então a gente veio aqui debater essas questões, tentar encontrar soluções em conjuntos, ouvir experiências, ouvir diferentes visões. E de certa maneira é bacana porque tu ganha um pouco de energia, né? Tu percebe que tu não está sozinho e que todos têm uma dificuldade parecida e que todos de alguma maneira se viram para tentar resolver isso. E aí tu aprende um pouco com isso e ganha esse pouco de energia. Eu acho que foi um debate bem rico, bem interessante, muito participativo e quero crer que ele foi também assim muito produtivo no sentido de que a gente vai trabalhar melhor, vai conseguir fazer mais coisas, vai ser mais eficiente quando voltar para o trabalho. Então você precisa tentar abrir canais, né? Seja nas redes sociais, seja nos portais da internet, seja pelas TVs, pelas rádios, pela própria mídia corporativa tradicional, né? Você precisa tentar chegar nos públicos com uma linguagem mais acessível, né? Tentando buscar saber quais são as necessidades desses públicos, para falar o que eles precisam e não ficar dizendo sobre coisas que eles não estão interessados em saber, né? Ou que aquilo, você às vezes fala algo que não vai viabilizar a vida dele na sociedade, que não vai facilitar a vida dele na sociedade. E também trazer conteúdos que deem a ele a oportunidade de influenciar a vida coletiva. Então, isso é muito importante, né? Você dá instrumentos, conceder informações que são elementares para que as pessoas participem da vida pública para além da eleição. Então, não é só no período eleitoral que a gente precisa participar da política, da administração pública, de como se organizam os poderes, né? É sempre, é toda hora, né? Para além disso. Então, eu penso que a comunicação pública estruturada nos órgãos públicos tem essa grande missão de facilitar, de promover essa participação social. Hoje à tarde, né, a programação é dos 3 primeiros GTs, são 3 GTs hoje, 3 amanhã, debatendo temas de alta relevância do campo da comunicação pública, sobre acessibilidade, sobre direito humano à comunicação, sobre o papel da mídia, sobre comunicação antirracista, sobre comunicação na perspectiva de gênero. Então, todos esses temas dos 6 GTs do Congresso, eles são temas que enfocam vários subtemas, enriquecendo o debate, e que cada autor e autora que enviou o trabalho está tendo esse momento para debater, discutir. Os coordenadores e coordenadoras de GTs são professores de pós-graduação,
de várias universidades do país. Então, eles vêm pontuar questões relevantes de cada tema, de cada artigo, de cada trabalho. E eu estou aqui nesse momento na banquinha do Intervoz. A gente está na Feira de Comunicação Pública, porque bem antes de ser professora daqui, eu sou militante pelo direito à comunicação, faço parte do Intervoz, que é um coletivo que existe já há 20 anos. Os desafios são muitos. A gente pode, em alguns momentos, achar que a gente não evoluiu quase nada nesse debate da democratização da comunicação, né? Apesar da tecnologia ter evoluído, apesar de muita coisa ter mudado no mundo, né, o cenário de concentração de informação na mão de muitos poucos, né, na mão de poucas empresas cada vez maiores, e eu acho que o desafio talvez seja justamente esse, de a gente entender qual é o cenário que a gente está e enfrentar os desafios atuais com mais democracia e com mais polos emissores de comunicação, né? Acabar com a concentração, melhorar a diversidade na comunicação, né? E isso precisa ser feito de muitas maneiras diferentes, seja aqui dentro da universidade, seja na militância, no Congresso, na militância que vai atuar dentro do Congresso para tentar alterar leis, para tentar criar regulações nas diversas mídias, seja na radiodifusão, na internet, nas plataformas, né, que estão aí ocupando a nossa vida de todo jeito. E eu acho que, apesar do mundo ter mudado, a luta pela comunicação precisa atuar nos mesmos conceitos ainda de, 20 anos atrás. Olá, eu sou Jean Vita, pesquisadora de Educomunicação do LAIS, Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde aqui da UFRN. E o laboratório ele funciona como um fomento de inovação, tecnologia, tudo em prol da saúde, com projetos como Sífilis Não, como Revela, AvaSUS, todos eles com um propósito realmente de fomentar uma melhor forma de educar as pessoas, capacitá-las, enfim, reduzir todo e qualquer tipo de questão prejudicial que a desinformação ela pode causar nesse processo de melhora, de tratamento, de cura, enfim. O LAIS ele participa hoje do Congresso Brasileiro de Comunicação Pública, Cidadania e Informação, com o propósito de mostrar que toda essa produção acadêmica, todas essas produções, tecnologias que são desenvolvidas dentro do laboratório, elas precisam reverberar para a cidadania em geral. E tanto a comunicação pública, a divulgação científica, ela tem um papel muito importante nessa promoção de saúde e de informação, porque, enfim, uma sociedade ela não avança sem informação, sem cidadania, sem acesso à saúde. Estar aqui no Congresso é isso, é mostrar quais são essas produções, as estratégias de comunicações que nós desenvolvemos dentro do campo da comunicação pública. O meu produto de mestrado, que foi uma websérie voltada para a conscientização da esclerose lateral amiotrófica, contém 9 episódios e participam do documentário familiares de pessoas com esclerose lateral amiotrófica, pacientes, profissionais de saúde, cuidadores e pesquisadores, né? Todas essas pessoas que foram atingidas de alguma forma têm sua vida impactada pela esclerose e, a partir disso, procuram ressignificar sua vida com o intuito de melhorar a qualidade de vida das pessoas que são impactadas por ela. Bom, meu nome é Mário Luz Grangeia, eu sou jornalista e sociólogo e pesquisador, eu trabalho no Ministério Público Federal na Comunicação e estou aqui no evento da ABC Pública como integrante do quadro de comunicação do MPF. Também sou pesquisador associado do Núcleo de Estudos de Desigualdade da UFRJ e estou aqui também lançando esse livro, chama Os Paralamas do Sucesso Selvagem, é um título da coleção O Livro do Disco. É uma coleção editada pela Cobogó em que cada autor pega um disco marcante da música brasileira ou estrangeira e vai destrinchando a partir daquele disco
uma realidade do momento em que aquele disco foi gravado, como é que foi a produção, a recepção do disco, como é que as letras e as melodias dialogam com aquele tempo. No meu caso aqui, 1986, um Brasil que estava saindo dos anos de ditadura e começando a reviver a democracia com muitas expectativas, muitos anseios e inclusive muitas frustrações. Então eu falo aqui no livro sobre o disco que tem em Alagados, por exemplo, que fala muito sobre desigualdade, assim como a música Novidade, que é a letra do Gilberto Gil. Então, fala sobre racismo estrutural, fala sobre violência policial na faixa Selvagem, fala sobre infâncias nas ruas, na faixa Teirã. Então, ao expandir a leitura sobre esse disco, a gente consegue reencontrar o Brasil daqueles meados dos anos 80. Primeiro de tudo, né, convidando as duas para estar aqui com a gente, eu queria fazer um agradecimento, e eu acho que é um agradecimento de todos nós que estamos aqui reunidos nesses dias que foram maravilhosos, as duas, que puderam fazer isso possível, e não só elas, mas toda a comissão organizadora. Eu não vou falar os nomes de todos, porque eu ia esquecer alguém. Toda a equipe aqui do DECOM, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de toda a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A gente está aqui agora, né, na Escola de Educação Física, a gente esteve na reitoria, teve muita gente que colaborou para esse encontro acontecer. E eu queria agradecer especialmente aos estudantes voluntários que ficaram aqui nos recebendo. Cadê os estudantes para vir aqui? Meu nome é Eliel, eu sou estudante de audiovisual do segundo período e eu estou trabalhando como voluntário. E está sendo uma experiência muito gostosa aprender um pouco sobre comunicação pública, e é uma área muito importante para audiovisual, para jornalismo e para publicidade. Eu acredito que está sendo uma experiência bem imersiva. Oi, meu nome é Ruth, sou do primeiro período de jornalismo e é o meu primeiro congresso, né? Primeira experiência prática nessa área da comunicação, e está sendo muito legal, é uma experiência muito boa mesmo. E eu estou na parte de cobertura de texto pela FOTEC, que é um projeto de extensão aqui da UF, e está sendo assim muito interessante porque a gente tem um ritmo bem acelerado, né? Então eu tenho que produzir o texto, e mesmo estando no primeiro período ainda, é muito bom a gente tá tendo essa experiência vasta e tanto conhecimento que os palestrantes estão passando, né? A gente participou de vários GTs, a gente foi numa visita guiada da TVU, e eu fui registrando tudo, anotando tudo, para depois fazer as matérias. Então, está sendo, em geral, um evento muito interessante também. Oi, meu nome é Adriele, eu sou estudante do primeiro semestre de jornalismo também, inclusive nós estudamos juntas. E para mim está sendo uma experiência incrível. Era a área de comunicação, assim, eu não imaginava que era tão ampla e que as pessoas tinham tanto vasto conhecimento, assim, os palestrantes. Inclusive, ontem eu tive a honra e o prazer de entrevistar tanto Ana Veloso quanto Cíntia Otaviano, que são dois jornalistas. E para mim, assim, foi incrível essa experiência. Tá sendo tudo muito legal, muito bacana, conviver com essas pessoas e adquirir conhecimento ao longo do congresso. E que pena que hoje é outro dia. Título: Carta Natal pela apropriação da comunicação pública pelo cidadão. Começamos assim. Ninguém defende um direito que não conhece. Popularizar o direito à comunicação como direito humano é missão prioritária dos comunicadores públicos, reafirmada no 2º Congresso Brasileiro de Comunicação Pública, Cidadania e Informação, o 2º Compública. Portanto, como direito, é também dever do Estado e da sociedade organizada. Para isso, reafirma-se que comunicação é processo de diálogo, em que o cidadão ouve e é ouvido. Para que essa realidade seja alcançada, os congressistas de Natal resgatam os 14 objetivos da Carta Goiás, os aprofundam e ampliam. Item 1. O adequado financiamento da comunicação pública é fundamental e urgente e deve contemplar a construção de cargos e carreiras públicas indispensáveis para o alcance dos preceitos constitucionais da transparência, participação social, impessoalidade, eficiência e eficácia. 2. A formação adequada e continuada dos profissionais
ou melhor, a formação adequada e contínua dos profissionais de comunicação pública deve unir universidades, órgãos públicos e entidades profissionais, priorizando transversalidades, complementaridades e a integração das diversas áreas do campo da comunicação. 3. A comunicação pública deve estar a serviço do combate às desigualdades sociais e suas formas de perpetuação: racismo, machismo, LGBTQIAP+fobia, capacitismo, etarismo, patriarcalismo, patrimonialismo e outros mecanismos de captura ou sabotagem do papel do Estado. 4. Os esforços de educação para a comunicação devem contemplar o papel da comunicação pública para a consolidação e o aperfeiçoamento da democracia. E 5. Além dos urgentes esforços de regulação em curso no Congresso Nacional, oligopólio das grandes corporações transnacionais de internet e inteligência artificial, outra meta que deve unir o campo público é a construção de soberania tecnológica, viabilizando a redução da dependência das plataformas e algoritmos focados exclusivamente no lucro e descompromissadas com a comunicação como um direito humano e caminho essencial para o acesso a outros direitos. Esses são os 5 itens. Para concretizar os objetivos elencados, os congressistas se comprometem com um esforço junto aos parlamentares federais para construir as leis previstas no capítulo da comunicação social da Constituição Federal, que completa 35 anos. Além de regulamentar tais dispositivos, outra meta é ampliar os poderes e a representatividade do Conselho de Comunicação Social, atribuindo-lhe capacidade de defensor de audiências, promotor da participação social e guardião da aplicação dos preceitos constitucionais e legais da comunicação social. Natal, 18 de outubro de 2023. Você passar a vida ensinando sem aprender, parece que você fica devendo alguma coisa para você. Então, para aprender, você precisa ter humildade. Humildade para reconhecer que nem sempre aquilo que você ensina é o melhor, né? Mas